Bom, gente, havia uma expectativa dessa reunião do presidente Lula com o ministro Silvio Almeida, né? E o Planalto acabou de publicar a seguinte nota, Tereza. Diante das graves denúncias contra o ministro Silvio Almeida, depois de convocá-lo para uma conversa no Palácio do Planalto, no início dessa tarde de sexta-feira, o presidente Lula decidiu pela demissão do titular da pasta de Direitos Humanos e Cidadania. O presidente considera insustentável a manutenção do ministro no cargo, considerando a natureza das acusações de assédio sexual. A Polícia Federal abriu de ofício um protocolo inicial de investigação sobre o caso. Assina a comissão de ética. Muito cedo, o presidente tinha deixado claro, eu acho que ele começou a dar sinais bem cedo, o presidente Lula, né, de que não teria condições de manter o ministro Silvio Almeida no governo, mesmo antes desse vídeo, porque a ministra Aniele, ela até agora ela não fez um pronunciamento público, né? Apareceram aí fotos da Janja dando conforto a ela, da ministra Cida, das mulheres, né, Cida Gonçalves. São sinais de que as pessoas estavam com a Aniele e ouviram dela a confirmação de que houve abuso sexual do ministro contra ela, mas ela mesma não se pronunciou por razões dela lá, que a gente deve respeitar. Eu acho que o presidente não tinha mesmo saída, né, porque agora isso é aquela coisa assim que você puxa a pena, vem uma galinha inteira com um monte de pena, denúncias estão pipocando, denúncias que diz que isso já vinha ocorrendo com outras pessoas dentro do governo, o maldito cargo de confiança, né, que é aquilo, a pessoa deve, funcionárias do ministério dele, funcionárias não de carreira, a gente sabe, cargos comissionados, e os homens em situação de poder nesta nossa república aqui em Brasília usam os cargos comissionados para cometer abusos sexuais ou morais contra as mulheres que ocupam aqueles cargos. Isso é muito recorrente aqui em Brasília, sobretudo no governo federal, e deve acontecer em outras esferas de poder. Eu acho que não poderia, nós ficamos tão estarrecidos quando o presidente da Caixa Econômica Federal, no governo Bolsonaro, também foi acusado, e vieram à luz, né, evidências e provas de que ele cometia abuso contra funcionárias da Caixa, e nós todos vociferamos e pedimos que ele fosse demitido. Eu acho que não podia ter uma conduta diferente agora, porque é o governo do presidente Lula, né? Eu acho que sermos implacáveis é uma obrigação, sermos intolerantes com essa coisa, com essa cultura em que os homens acham que podem passar a mão em partes íntimas, agarrar à força, estuprar, né? Em suma, violar como podem corpos de mulheres. Essa cultura só pode ser combatida com isso, com a exposição, dos agressores, com a exposição pública e com a punição nesses casos, assim, quando ocupam cargos de poder. Agora, é muito triste, né? Nos dias da posse do presidente Lula, o discurso de ministro que eu mais gostei, que mais me tocou, foi o discurso de Silvio Almeida, quando ele dizia, né, citando vários oprimidos, né, trabalhadores e trabalhadoras, vocês existem e nós nos importamos com vocês, mulheres, vocês existem e nós importamos com vocês, aí falava dos problemas das mulheres, depois ele se referia a mulheres brancas e mulheres pretas e mulheres indígenas, vocês existem e importamos com vocês, e por aí ele foi citando várias categorias, até as empregadas domésticas, os portadores de deficiência, né, os indígenas. Veio um discurso belíssimo, que para mim era assim, o ministro que mais encarnou, né, o ideal de um governo de justiça, de um governo de igualdade, que busca a igualdade. Então, é muito triste, mas não poderíamos esperar algo diferente, nenhuma complacência do presidente Lula, de um governo que tem compromisso com os direitos das mulheres, com os direitos humanos. Como é que poderia ter outro desfecho, né, gente? Não poderia ter outro. Isso também não significa estarmos, digamos, condenando a priori o ministro. Um depoimento como o da Isabel, é claro que é fortíssimo, né? Mas ele terá o direito de se defender lá na polícia, no inquérito da Polícia Federal, em outras instâncias, na Comissão de Ética Pública, eu acho que deve ser garantido, mas mantê-lo no governo o presidente não podia mesmo, acho que não tinha condições. Eu acho, viu? Eu tive várias vezes com o Silvio, eu tenho uma admiração intelectual por ele imensa, né? E acho que todos que estão aqui nesse painel também têm esse mesmo posicionamento, né? Eu tive com ele a última vez há 3 semanas e ele me reclamou muito de que tinha gente dentro do governo querendo derrubá-lo. Enfim, ele estava muito assim preocupado, né? E eu acho que deve ser pelos motivos que vieram a público agora. Ele estava muito preocupado, falando que tinha gente querendo derrubá-lo e que não estava sendo fácil estar no governo. Acho que é muito triste para nós, porque ele é um grande intelectual, né? Enfim, uma pessoa que estava surgindo para a política. Eu até cheguei a dizer que ele poderia ser talvez o nosso primeiro presidente negro, né? O Silvio Almeida e a Aniele Franco são ligados
a área dos direitos humanos e são representantes de minorias, ativistas antirracismo, né? A Aniele, que é irmã da Marielle Franco, que foi uma parlamentar que teve uma forte atuação nas comunidades pobres do Rio de Janeiro, né? Enfim, isso tudo é muito ruim num momento tão bom do governo do presidente Lula, na área econômica, né, com tanta coisa para comemorar. Vem essa notícia, vem essa questão, já está vazando aí algumas mensagens trocadas pelo Silvio Almeida com a Aniele Franco. Numa delas, né, numa dessas últimas mensagens, a Aniele fala que seria necessário reconstruir a relação entre os dois. Ou seja, já dando a entender que ela estava descontente com a relação entre eles, pelo que depois parece que ficou claro, né, que houve sim, né, um assédio, pelo menos foi isso que ela teria dito no seu depoimento de hoje de manhã, que houve assédio sexual do ministro Silvio Almeida. Enfim, acho que ontem a gente decidiu não fazer nenhum comentário, porque não tínhamos as informações para poder falar qualquer coisa. O Silvio tem todo o direito, né, de se defender, e a gente vai aguardar essa defesa. A gente não pode mesmo admitir, em hipótese nenhuma, que questões de assédio sexual, assédio moral, venham a ocorrer num governo como o do presidente Lula, que tem como bandeira a defesa da igualdade racial, social e na defesa intransigente dos direitos das mulheres. Então, acho que a partir de agora o Silvio vai ter que se defender e a gente vai ver onde isso tudo vai terminar, né?